Vou tentar fazer um resumo aqui, para não ficar manipulando o microfone. O que acontece, Lacombe, Max e a todos vocês que estão em casa nos assistindo? Inclusive hoje, ao vivaço, né? Não vou fazer nem gravado, é ao vivo, depois a gente coloca legendas, depois a gente faz tudo. Eu entrevistaria a Diana West, autora do livro American Betrayal, um best-seller aqui nos Estados Unidos, que está traduzido para o português, certamente está na tua livraria, né, que é a Traição Americana. E o marxismo, ele precisa desse dualismo em conflito, onde ele controla os dois lados. Então, a estratégia das tesouras. Você precisa que dois lados estejam em conflito. Esses dois lados em conflito, eles precisam ser absolutamente controlados pelas elites, né? No caso aqui, as elites marxistas. E nada pode sair do controle deles. Então, durante um bom tempo, não só o Brasil, mas em vários lugares do mundo, uma falsa oposição aos comunistas era a única oposição aos comunistas. A única. Então, a ideia de PSDB como direita, Fernando Henrique Cardoso como uma oposição à guerrilha armada da esquerda, etc. Isso tudo tem reflexos, com nuances, né, em vários lugares do mundo. Você pode conversar isso com a Vicky, lá na Alemanha. Você pode conversar isso com o pessoal da Itália. Você pode conversar isso com o pessoal da Inglaterra, com Nigel Farage. Você pode conversar isso aqui nos Estados Unidos. Você tem essa falsa oposição aos comunistas. E por que eles precisam de uma falsa oposição? É simples. Porque com uma falsa oposição, eles conseguem avançar as agendas tão necessárias para que eles se mantenham no poder, fingindo que tem um jogo. Porque fica muito... Por exemplo, Kim Jong-un. Qual é a oposição do Kim Jong-un? Não tem. Então fica muito descarado. Sabe? Você não consegue manter a imagem de um Kim Jong-un durante muito tempo, dizendo que aquilo ali é o bem da população. Então é óbvio que eles precisam de uma falsa oposição para manter-se naquele pseudo-conflito, né? Onde esse termo não é do professor Olavo, é de analistas em ciência política aqui dos Estados Unidos, é o termo da estratégia das tesouras, né? Em inglês, Caesar's Strategy. Então você tem que entender que a tesoura, as duas lâminas não se tocam. Elas não batem uma na outra. A tesoura não cria dente com uma lâmina passando perto da outra. A tesoura cria... As lâminas da tesoura criam dentes porque você está cortando algo que está afetando as lâminas da tesoura. Essa expressão estratégia das tesouras, ela é muito precisa, porque a tesoura, ela tem uma função, que é cortar o que está no meio. Ou seja, cortar algo que está entre as lâminas. E o que está entre as lâminas? Qualquer tentativa de promoção, ação política, ação cultural, que não esteja sob o controle das duas lâminas. Qualquer coisa que não esteja ali é ligeiramente cortado, né? A não ser que seja forte o suficiente para estragar as lâminas, né? Por que eu estou explicando isso? Mira Leitão, jornalistas, tanto da esquerda quanto de uma esquerda que queira fazer algo bem revolucionário, uma outra que quer fazer algo mais cultural, eles não podem ter uma terceira opção aparecendo. Então, Trump, quando apareceu em 2016, e o Bolsonaro, antes disso, no Brasil, eu me lembro, por exemplo, em 2014, Terça Livre já estava entrevistando o Bolsonaro. Tanto é que em 31 de março de 2015, foi a live do Terça Livre, onde estávamos eu, Bené Barbosa, professor Olavo de Carvalho, Paulo Eduardo Martins, Jair Messias Bolsonaro ao lado de Eduardo Bolsonaro. Quando tudo era mato, né? O Paulo Eduardo Martins tinha recém deixado o SBT do Paraná,
Paulo Eduardo Martins era viral naquela época, qualquer vídeo dele viralizava. Ele é muito bom, né? Ele é excelente. Não tinha entrado para a política ainda. Estava ainda solidificando o trabalho dele como analista. E ele acaba perdendo tudo isso porque ele aparece ali ao lado do Bolsonaro, aparece ao lado de outras figuras políticas importantes, sobretudo porque ele nunca teve medo de nada, né? O Paulo Eduardo Martins foi quem inicialmente, por exemplo, rebentou com o Petrolão. Ninguém mais do que o Paulo Eduardo Martins desceu o cacete nisso. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, ele tá muito baixo. E aí... Ele tirou o imposto sindical, né? E já com político, né? Tô falando antes, né? O Paulo Eduardo Martins tinha um trabalho muito forte lá no SBT do Paraná. E aí, isso viralizava no Brasil inteiro. Pra você ter ideia do tamanho do Paulo Eduardo Martins, tanto nessa época como hoje ainda, Paulo Eduardo Martins só não é lembrado por quem tá fedendo a leite na direita, né? Acabou de nascer. E quem é antigo sabe quem ele é. O Paulo Eduardo Martins, para o pessoal ter uma ideia, depois do Alborguete, ninguém ocupou esse espaço no Paraná, a não ser o Paulo Eduardo Martins no SBT. Só para o pessoal ter uma ideia do quem é Paulo Eduardo Martins. E o Terça Livre estava ali com o Paulo Eduardo Martins, com o Bené Barbosa, que é indiscutivelmente o maior nome em defesa dos direitos humanos fundamentais de portar armas e defender a sua própria família, e o deputado mais valente que a gente tinha ali na época, que era Jair Messias Bolsonaro, ao lado do seu filho. Tinha acabado de ser... Já estava indo para o segundo mandato, mas estava começando, né? Que era o Eduardo Bolsonaro. E nessa época, ninguém esperava ter um Bolsonaro no Brasil, um Trump nos Estados Unidos. E o Terça Livre cobriu tudo isso de perto. O primeiro programa que eu fiz com a Diana West foi a inauguração de um programa... Só para avisar que tem o livro na minha livraria, tá? Livraria do lacombe.com.br, tá... Traição Americana. R$ 129,22 com desconto de 9%. Mas eu tenho esse livro, eu não li, confesso que eu não li, mas eu tenho esse livro na minha biblioteca. É um livro grande, não é um livro... Não, é um calhamaço. É um calhamaço. Então, por isso que o preço parece, 129, mas é um livro 444 páginas. Não, o Olavo falou que é uma das maiores obras... O prefácio do Olavo. O prefácio é do Olavo, né? É uma das maiores obras de mapeamento de como que os Estados Unidos foi traído internamente para a destruição do próprio país. Ou seja, como que a esquerda ela se infiltrou nas organizações governamentais americanas para destruir os Estados Unidos. Pois bem, você não tinha uma terceira opção senão a que os próprios esquerdistas davam para as pessoas. Ou seja, a entrevista, por exemplo, que o Eduardo Bittar outro dia que deu a Vicky, ele vai dar também para a gente, qual é a reclamação do Eduardo Bittar em relação à Venezuela? A Venezuela está lutando na Venezuela não tem uma direita, não tem um grupo conservador lá. São duas esquerdas em conflito. Porque eles conseguiram consolidar isso lá na Venezuela. E eles tinham, de fato, conseguido consolidar isso no mundo todo. Era FHC, Aécio, qual é o nome do Sr. Burns? Foi candidato a presidente em 2010. José Serra. É que ele é a cara do Sr. Burns, né? Dos Simpsons. Eu não sou de Simpsons. Compara não, é porque ele é a cara do Sr. Burns, não tem como, né? E aí você tinha essa pseudo-esquerda, pseudo-direita, ou seja, uma pseudo-oposição à esquerda, que ela estava muito confortável no mundo inteiro. No mundo inteiro. O Lula, que já não era mais... Isso é a janela de Overton, né? O Lula, que já não era mais a guerrilha armada do Araguaia, né? O Lula agora estava de terninho e tal. Ele era só um sindicalista que pensa nos pobres e blá, blá, blá. E Fernando Henrique Cardoso de terninho e gravata, representando o que seria o mercado, a direita. Quando, na verdade, ele só era e continua sendo uma cadela do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial. Então, essa oposição, né, ao bloco sino-soviético, que, na verdade, eles colocaram os globalistas como oposição ao bloco sino-soviético, ela ficou durante muito tempo. E ainda nós estamos recebendo os efeitos
dessa pseudo-oposição, que na verdade é uma estratégia das tesouras, ela, para muita gente, ela continua sendo a única oposição aceitável. Não, porque passou disso é radical. Outro dia, me mandaram, foi ontem, eu estava voltando da missa, um político, não vou dizer quem, mandou para mim, ó, o cara que tá te defendendo, foi meu professor na universidade. E de fato, o cara fala ali que é um absurdo, as coisas que o Alexandre de Moraes fala, mas ele vira e mete, mas ele é muito radical. Aí, porra, me coloca na mesa com José Dirceu, que é assassino, ladrão, ou seja, comunista. O cara fez máscara não é, cirurgia plástica no rosto, abandonou uma mulher quando descobriu que conseguiu anistia, virou tchau, desculpa, meu nome é José Dirceu, foi embora. O cara tá me comparando com a galera da guerrilha do Araguaia, que sequestrou o embaixador americano, que é ligado a narcotráfico, que sequestra pessoas, ou manda sequestrar, assalta banco, como fizeram com o pai do Marcelo Odebrecht, ou seja, Odebrecht, que é esse pessoal que manda sequestrar, que é tática da esquerda. Eu vou lá, sequestro o empresário, e aí depois que eu sequestro o empresário, eu coloco medo na família toda. Foi o que eles fizeram com o cara do Pão de Açúcar. Era do Pão de Açúcar? O Abílio Diniz. Abílio Diniz. Fizeram isso com o cara do Pão de Açúcar, fizeram isso com o Odebrecht. Aí eu vou lá e reclamo desses filhos da puta, eu reclamo desses caras, o radical sou eu, vá ser frouxo assim na puta que o pariu. Ou seja, a única oposição aceitável é não falar palavrão, não xingar essa gente, enquanto essa gente está estuprando, matando, deixando gente morrer, como foi o caso do Clezão, sequestrando pessoas, alinhando-se com Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Farc, todo tipo de organização criminosa da América Latina, e porque eu falo indignado e não dá para aceitar uma merda dessa, o radical sou eu? É sério isso? Eu sou o radical? Ou você que é frouxo? Você que deixou o país ficar nessa situação? Não você que está me assistindo, mas esse babaca que foi lá falar, não, realmente, o Alexandre de Moraes está saindo um pouco da... Não está saindo um pouco não, filhão. Ele instaurou uma tirania no país por meio do poder judiciário, onde está calando todo tipo de oposição, quer cancelar passaporte de qualquer pessoa, qualquer político que venha para fora do Brasil falar o que está acontecendo, não pode denunciar o que ele fala, não pode dizer o que ele é. Nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. A estratégia das tesouras é essa. O papel da Miriam Leitão é esse. Vamos continuar mantendo as pessoas dopadas. Dopadas. Você bota ela na veia e deixa a pessoa dopada. Se o cara dopado tentar tirar o veneno ali do acesso, sabe? Da seringa ou do... Eu falo acesso, mas tem outro nome. Acesso mesmo. Tirar ele do acesso, tirar esse soro envenenado soro, até combina, né? Tirar os soros, né? Tirar o soro aqui da veia. Pronto, essa pessoa ela tá fora de controle, ela não tem equilíbrio. Isso é literalmente você querer começar a estuprar uma pessoa. Você começa com a mãozinha no pescoço, aí daqui a pouco tu tá segurando a pessoa e fala assim, por que você tá sendo... Por que você tá resistindo? Não é porque eu não quero ser estuprado? Mas você é muito radical. É isso que a Miriam Leitão está fazendo. E por que isso está intimamente linkado a tudo que nós estamos falando aqui? Zelensky, Ucrânia, Rússia, Bloco Sino-Soviético, os globalistas. Porque eles não podem ter uma oposição como Trump, Bolsonaro, Milley, Benjamin Netanyahu. Eles não podem, porque essa galera não está na coleira do World Economic Forum. Então, vocês querem se opor ao Putin? Beleza, vocês podem, mas vocês têm que estar aqui, ó, no meu bolso. Vocês têm que babar ovo do Fórum Econômico Mundial. Vocês têm que aceitar todo tipo de arranjo financeiro e econômico que nós estamos estabelecendo. A agenda ESG, a agenda LGBTQ, o alfabeto inteiro. Vocês têm que fazer a agenda DEI, como é que fala em português? Diversidade, equidade e igualdade. Vocês têm que fazer essa tal da agenda. Ou seja, rezou fora disso aqui, então você tem que estar no colo do Putin. Não pode ter uma terceira opção. Então o que está em jogo hoje no mundo inteiro é que você tem um grupo que quer dissolver por completo todo tipo de soberania nacional em cada país, que são os globalistas. Eles não querem um país
que seja determinado. Self-determined. Autodeterminado. Local self-determined. Que é o termo do professor Olavo. Eu tô lembrando em inglês para você explicar isso para a Diana West. Que é a autodeterminação local. Um país que se autodetermina e fala assim, eu não quero isso. O meu povo quer outra coisa. O meu povo não quer Agenda 2030. O meu povo não quer Agenda S. O meu povo não quer e o meu povo me elegeu. Eu não quero isso aqui. Então você está obrigado a ir para o colo do Putin. Do contrário, você não pode existir. Do contrário, eu tenho que dizer que você é terrorista, que você é isso, que você é aquilo. Aí os grupos terroristas, os mesmos globalistas, os mesmos jornalistas que lambe-bota dessa galera. Aí quando vem notícia do Hamas, do Hezbollah, aí é grupo, aí é líder, aí é carro, mata pessoas. Combatente, entendeu? É grupo político do Hamas. Ou seja, nós precisamos restaurar a precisão linguística, ou seja, chamar essa gente de cadela, porque eles ficam grudados no meio da rua depois de uma relação incestuosa. Essa é a verdade. Essa gente é cadela. Cadela, não tem outro termo. Porque eles falaram, né, que o Bolsonaro é entreguista. Entreguista é uma ova. Eles é que são cadela do Partido Comunista Chinês. Vê se o Bolsonaro está querendo entregar o Brasil para os Estados Unidos. Não. Ele só está dizendo, ó, tira a Rússia. Olha a diferença. Tira a Rússia. Na verdade, tira o Partido Comunista Chinês, né? Que é o problema do momento. Então, assim, tira a China daqui. Isso não é entreguismo. São eles é que são entreguistas. Eles é que não querem nada de autodeterminação local. São eles é que querem a China fechando todo tipo de contrato no Brasil e dominando por completo o Brasil, isolando o Brasil do resto do mundo. O Eduardo Bolsonaro ontem no 4x4 falou muito sobre isso, porque ele acha que essa maluquice de confiscar o passaporte dele, tentando dar a entender que ele está atuando contra a soberania brasileira, trazendo para os Estados Unidos os problemas, a tirania que aflige o Brasil, que foi imposta desde 2019 pelo STF, agora com essa aliança STF-PT, ele diz o seguinte, isso tem, na visão dele, isso tem uma relação com a provável indicação dele para a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por quê? Porque ele falou, eu tenho a capacidade, como presidente desta comissão, de rever todos os acordos que o Lula assinou com a China desde que assumiu o terceiro mandato. E isso, obviamente, preocupa muito o PT. Mesmo que ele não consiga reverter, só o fato dele denunciar, de expor... Sim, a ideia dele é essa, é expor. Só o fato de expor já é um escândalo que o PT não quer que aconteça. Ainda mais com o Trump no governo aqui. Exato. Você imagina, o Eduardo é amigo do Trump, ele tem contato com a Secretaria de Estado. Amigo do filho do Trump também. Amigo do filho do Trump. Próximo, muito próximo do Jason Miller. Então, assim, o Eduardo está no miolo mais profundo da Casa Branca. Não é exagero o que eu estou falando. E aí, óbvio que isso não pode existir. Para mim é muito claro toda essa... E a histeria da parte deles. Eles gostam de dizer que, por exemplo, quando eu sou enérgico, quando eu fico falando, isso é histeria, é porque o pessoal não sabe a definição de histeria. A definição de histeria é literalmente quando você fala algo, não porque você está sentindo isso, mas você passa a sentir o que você está falando. Essa é a definição de histeria. É muito sutil. Então o histérico não é quem grita diante de um problema. O histérico é quem passa a sentir problema porque está gritando. Mesmo o problema não sendo real. Isso é que é a definição de histeria. Se você vê uma cobra indo pegar o teu pé, eu ia dar outro exemplo, mas eu tô sendo polido aqui. Se você tá vendo uma cobra indo morder o teu pé, o pessoal tá rindo aqui. Eu vou dar exemplos polidos. Não, vai lá. Se você vê uma cobra indo pegar o teu pé, se você não grita, é um problema. Você tem problema cognitivo. Imagina, tá vindo uma sucuri, ela abriu a bocona e vai pegar o teu pé. Aí você vira para as pessoas e fala, pessoal, tem um réptil chegando próximo de uma parte do meu corpo. O que é isso que o pessoal tá fazendo? Você tem que gritar. Não, porra, a cobra vai me morder, me ajuda aqui, socorro. Isso é o normal. Só que essa coisa de falso moralismo, essa coisa de polidez comportamental,
Aí o cara gritou, não pode, aí ele tá histérico, ele não tá cumprindo as regras de etiqueta. Vá pra puta que o pariu com a etiqueta. Olha a vida da Débora. Olha a vida da família do Clezão. Meu Deus do céu, eu tava falando com uma pessoa que eu não vou poder mencionar o nome porque ela tá em perigo no Brasil, mas ela mencionando, o pessoal vai entender, ela mencionando a situação do marido e tal. A filha foi assediada pela Polícia Federal. Sim. Cacete, eu vou olhar um negócio desse e vou ficar com polidez na hora de descrever essa gente? Depois de ter sido proibido revista íntima em presídio. Aconteceu depois que eles proibiram revista íntima para quem entra no presídio. E fizeram a revista íntima, que foi um verdadeiro abuso. Uma menina, Uma menor de idade. Uma menor de idade. Sabe, como é que eu vou olhar tudo isso e não vou me indignar e não vou gritar aos quatro ventos? Entende? Eu segurei demais o microfone, eu quero rodar bastante esse assunto. Mesmo. Esse assunto a gente tem que voltar porque ele tem várias perspectivas aqui. Sim, é isso mesmo. E eu achei bom o Lacombe ter trazido esse exemplo da Miriam sob a sua perspectiva, porque é mais interessante ainda, né? Uma coisa é a gente ler, é a gente ver um militante naquilo que ele se mostra para a sua militância, ali na tela, na câmera. Outra coisa é ver alguém que conviveu com a pessoa, sabe como ela pensa, sabe como ela é, e consegue fazer essa distinção de quando veste a camisa da militância e quando tá a pessoa ali na vida normal. Eu acho esse insight muito interessante. Por quê? Porque ele confirma esse diagnóstico de histeria que o Alan comentou e de lavagem cerebral mesmo que a ideologia de esquerda faz nas pessoas. Elas são capazes de negar uma realidade presente que está diante dos olhos, tá? E afirmar com toda a convicção algo que não tem a menor condição de existir. É um tipo de insanidade quase. Porque você escolheu um grupo. A esquerda é assim, né? Ela escolhe um grupo. Ela escolhe aquela ideologia. E para defender aquela ideologia, a esquerda é capaz de negar as coisas mais claras a olhos vistos. Por exemplo, acabou de acontecer esse atentado. Cenas horríveis. Pedaços de corpos espalhados pela rua. Foi numa festa de carnaval. E o carro, né, passou ali no meio da multidão. 25 pessoas feridas, 2 mortas. Cena de terror. E aí você olha pra mídia, o que tá falando? Carro bate nas pessoas, né? Arma mata, carro mata. Carro atropela. Então, assim, já dá até pra saber. Eu não vi o nome do terrorista, não vi a foto, não vi nada falando dele. Nos últimos eram Mas os últimos 3, um afegão, um saudita e um sírio. Mas não é difícil de prever a etnia desse terrorista. Não é difícil. Não é difícil. Então, assim, você olha para a mídia alemã, a mídia, né, de esquerda dos vários países, como é que eles estão noticiando, e você já percebe que eles vão tentando ali amenizar a situação, fala do horror do fato, mas não de quem causou o fato. Você veja que tipo de loucura que nós estamos vivendo. Porque o que isso significa para mim? Que eles não estão horrorizados com o fato. Não estão. Eles não estão se importando com as pessoas que foram atropeladas, foram desmembradas e mortas numa festa de carnaval numa cidade da Alemanha. Porque se eles estivessem, eles estariam preocupados para que isso não acontecesse de novo. E, no entanto, eles fingem horror com a cena, porque para gerar empatia, porque eles sabem que as pessoas vão ficar horrorizadas, mas eles não falam da causa do problema, da imigração ilegal, da imigração descontrolada.
de radicais islâmicos, de células terroristas que estão dentro da Europa e da Alemanha. Não falam. Então, aí como é que eu vou acreditar de que essas pessoas estão realmente horrorizadas com esses ataques? Gente, são vários ataques. Botar aí nos últimos 30 dias, deve ter sido pelo menos 3. Eu acho que esse foi o quarto, porque a gente teve foram esses 3 que eu citei. Um foi um sírio, o outro foi um saudita, Sim. o outro um afegão. Só Esse na saudita Alemanha, era né? na Alemanha. Só na Alemanha. Esse saudita era um médico, inclusive, e estava em situação legal na Alemanha. E agora é esse. Ou seja, só na Alemanha, 4 ataques terroristas em pouquíssimo tempo. E aí? O que vai ser feito? O que vai ter uma investigação? Não estou falando da pessoa, mas do grupo. É um lobo solitário. São células terroristas. Elas acionam essas pessoas para que elas possam agir. Mas é óbvio que há uma combinação nisso daí. É claríssimo. Tem que ser muito imbecil para achar que não tem nenhuma relação, nada. No mesmo país, ataque da mesma forma, tudo. E outra coisa, por que as autoridades não fizeram barricadas? Se ia ter uma multidão de pessoas, porque é carnaval lá, festa de carnaval, é óbvio que vai ter uma multidão de pessoas no meio da rua. Numa situação dessa, por que não tem barricada? Então, primeira falha. Segunda falha, que é a mais grave, que é a que eu estou falando aqui. Quem vai atrás dessas pessoas? Vai ter prisões, deportações, uma investigação séria de quantos terroristas estão na Alemanha hoje? Porque a coisa... Você deixou homens, muitas das vezes sozinhos, em idade militar, entrando à vontade na Alemanha, é coisa mais óbvia do mundo que está cheio de terrorista ali dentro. E vai continuar. Agora, eu espero assim, que a população da Alemanha pelo menos desperte. Porque eles estão sendo sacrificados. O próprio governo está deixando o seu povo ser sacrificado.